Estamos na reza da Midá. Já vimos as 3 primeiras bênçãos que são chamadas Brachot Lishvach. São bênçãos de louvor a Deus. Falamos dos patriarcas, da ressurreição e da santidade. E hoje estamos na primeira bênção das 13 bênçãos de pedido. Página 52. Essa bênção já é uma que nós não recitamos no Shabat, porque no Shabat e nas festividades não fazemos pedido algum. Perdão, não é 52. 53. Shulubim. Vamos lá. Ata chonen le'adam dat umelamed le'nosh binah. Chonen u'meitcha chokhmah binah v'dat. Baruch ata Hashem chonen adat. Em português, tu graciosamente dás o conhecimento ao homem e ensina aos mortais a compreensão. Concede-nos graciosamente de ti sabedoria, compreensão e conhecimento. Bendito és tu, Hashem, que dá graciosamente o conhecimento. Essa é uma bênção muito legal. Na verdade, dá para ter uma aula sobre cada palavra dela. Mas, claro que não é o nosso propósito. Shabat a gente não faz. Não, porque é uma de pedidos e Shabat não se pede nada. Essa bênção é chamada de Birkat Adat, é a bênção do conhecimento. Nós pedimos sabedoria. Por quê? Por que essa é a primeira bênção? E tem uma outra pergunta sobre essa bênção. Se a gente analisar as próximas, todas elas começam com pedido e um louvor. Por exemplo, da cura. Cura-nos, Hashem, e seremos curados, pois tu és o Deus que cura. Então, primeiro a gente pede e depois a gente louva. Essa bênção é o contrário. A gente primeiro está louvando Deus, tu graciosamente dás o conhecimento, esse é o poder de Deus, e depois a gente pede. Por que nessa ordem? Então a gente fez 2 perguntas. Por que primeiro é essa das 13? E por que essa ordem, o texto é diferente das outras? Quando o rei Salomão, Shlomo HaMelech, teve uma conversinha com Deus, Deus fala para o rei Salomão, me pede o que você quiser. Ele poderia ter pedido dinheiro, poderia pedir fama, poder, e no entanto ele pediu conhecimento, sabedoria. E realmente o rei Salomão foi o mais sábio dos homens. Por quê? Porque todo o resto da vida não vale nada se você não tem sabedoria. Se você não tem sabedoria, para que o resto? Você vai ter dinheiro e você não vai saber usar. Como a gente trouxe na outra aula, que a maioria das pessoas que ganham na loteria acaba terminando mais pobre do que era antes. Porque se você não tem copo, tem cabeça, teu dinheiro só vai te arrastar para baixo. Tudo que existe. Se você não tem sabedoria, se você não sabe usar aquilo. Tanto que o rei Salomão pediu sabedoria e no final ele acabou com dinheiro e fama também. Porque a sabedoria traz todas essas outras coisas. Para você saber pedir sabedoria, você tem que ter sabedoria. Inclusive por isso que o texto aqui começa louvando Deus pela sabedoria. É porque o fato de você reconhecer a sabedoria te faz pensar que eu preciso de sabedoria. E por isso que essa bênção vem antes de todas as outras, porque você vai pedir Gezint, você vai pedir saúde. Tem que saber pedir. Você vai pedir sustento, tem que saber pedir. Vai pedir tudo que ele traz aqui, justiça, tem que saber pedir. Então a primeira coisa que a gente quer de Deus é sabedoria. Tanto que ele traz aqui, uma das expressões que ele traz é ensina aos mortais. Existem várias formas de você se referir ao ser humano. Mortal é inferior. Quer dizer, o que quer dizer um mortal? Ele não tem nem cabeça, não tem sentimento, não tem nada. Ele é mortal. É uma mera coisa. E ainda assim a gente pede sabedoria para ele. Ele tendo sabedoria, ele sabe pedir todo o resto. E é importante esse pedido aqui na reza. Por quê? Porque já falamos também que a reza é como um sacerdote que vai servir Deus. Já falou sobre não ter defeitos nem nada. Uma das regras do sacerdócio é que se a pessoa não tem cabeça, ele não é inteligente, ele não poderia servir no templo. Um Cohen, que ele não tem discernimento das coisas, ele não poderia servir. Então, já que uma vez estamos representando, somos como sacerdotes na hora da reza, então pedimos discernimento para poder seguir servindo Deus. E mais ainda, Ronen, a tradução de Ronen, de Ren, é graça, graciosidade. A gente pede que Deus graciosamente nos dá a inteligência, mas Ronen também vem de Hinam, de graça mesmo, grátis. A gente reconhece que Deus dá a sabedoria não por mérito nosso, nós não fizemos nada para merecer isso. A gente pede que Deus nos dê sem cobrar nada por conta disso.
No sábado à noite, nós, nas pós-festividades, nessa bênção a gente coloca uma Avdalá no meio. Nós fazemos Avdalá no copo, né? Com fogo e com um cheiro bom, mas também fazemos uma Avdalá antes, no meio da reza. E essa, a Avdalá foi colocada no meio desse pedido de sabedoria, porque para você saber discernir entre o que é Shabat e o que não é, que é dia de semana, você tem que ter inteligência para reconhecer as 3 estrelas. Isso tem uma mensagem muito profunda, para você saber discernir o que é sagrado na tua vida, o que é importante e o que é secundário também tem que ter inteligência. E quantas pessoas não trocam as bolas? Quanta importância a gente dá para o que é secundário? Por exemplo, trabalho, e tira a importância do que é família e o que é espiritualidade. O Naftali até indicou dinheiro, as pessoas dão importância demais, é porque falta um pouco aqui. Pessoa que tem seichel, que tem intelecto e cabeça, ele sabe colocar as prioridades no lugar certo. Falamos também, nas primeiras aulas dessa reza, que cada reza foi atribuída a um personagem. E essa bênção, ela é atribuída a 2. Em 2 opiniões, quando que ela foi recitada? Nós falamos que a primeira dos patriarcas foi recitada quando Avraham, os anjos recitaram quando Avraham escapou da fornalha. A segunda, da ressurreição, quando Isaac saiu do altar ileso. A terceira, de Yaakov, quando ele viu os anjos na escada. E a quarta, agora, de sabedoria, tem uma opinião que diz que os anjos recitaram quando Deus ensinou para Moshe Rabbeinu, Moisés, o seu nome mais importante, ensinou como usar esse nome. Então, quando Deus se apresentou assim a Moshe, os anjos recitaram essa bênção agradecendo o conhecimento, a sabedoria. E outra opinião diz que foi atribuída ao Yosef, José, quando ele se apresentou perante o faraó. E aqui é uma história bem curiosa, que sabemos da história que Yosef foi parar no Egito, ele era escravo e foi prisioneiro, e aí ele se apresentou perante o faraó, e depois, por conta da grande sabedoria de Yosef, ele foi nomeado vice-rei. Agora, como o faraó escolheu o Yosef? Então tinha uma prova interessante, que o faraó ele se sentava num trono com 70 degraus na sua frente. O faraó conhecia 70 idiomas, todos os que existiam naquela época praticamente. E para alguém pertencer à realeza, ele tinha que conhecer muitos idiomas também. Então, na véspera do Yosef se apresentar perante o faraó, ele sabia que ele teria que dar... ele já havia interpretado o sonho do faraó. E o faraó falou que eu quero que você seja da realeza. E Yosef, ele sabia que ele teria que provar para o faraó que ele poderia falar as línguas do faraó. Quantas línguas o Yosef falava? Hebraico e egípcio, porque obviamente ele morou alguns anos lá, talvez uma ou outra, mas não tantas para aparecer perante o faraó. Então naquela noite, o anjo Gabriel se apresentou para o Yosef e ensinou 70 línguas em uma noite só. Melhor do que Duolingo, qualquer casa de cultura inglesa, tudo isso, cultura inglesa, melhor do que qualquer um. O anjo ensinou 70 línguas. E aí, como que era o teste? O Yosef apareceu perante a escada, os degraus, e o faraó falou com ele numa língua. E ele respondeu na língua, ele subia um degrau. Agora em outra língua ele ia subindo. Até que quando ele esteve frente a frente com o faraó, 70 línguas, o Yosef falou com o faraó em hebraico. Não o hebraico de hoje. Lashon HaKodesh, o hebraico sagrado. E o faraó não conhecia. O faraó viu que o Yosef sabia uma língua a mais. Ou seja, Yosef vai virar rei e o faraó vai se tornar vice-rei. Então o faraó fez um trato com Yosef. Falou, por favor, me promete que você nunca vai contar para ninguém que você sabe uma língua a mais do que eu. E o Yosef, entre coluna. E aí o Yosef prometeu. Naquele momento os anjos recitaram essa bênção do conhecimento. Só para dar mais um gostinho para vocês, essa promessa que o faraó fez foi fundamental para a história. Por quê? Posteriormente, quando o Yaakov, o pai do Yosef, estava no Egito e ele viu que sentiu que já ia falecer, ele fez o Yosef prometer que ia enterrá-lo na terra de Israel. Yaakov faleceu. O Yosef foi pedir permissão para o faraó para ir embora, quer dizer, para sair do Egito e levar o pai até Israel.
O faraó falou, de jeito nenhum. Porque a gente quer uma pessoa tão importante assim, sagrada, que seja enterrado aqui no Egito. Aí Yosef falou para o faraó, mas eu prometi para o meu pai. O faraó falou, e daí? Quebra a promessa, já morreu mesmo. Aí Yosef falou, não. Se eu tiver que quebrar a promessa para o meu pai, eu quebro a promessa que fiz para você. De não contar para ninguém que eu sei uma língua a mais. Eu vou contar e eu vou virar rei agora. E aí? Aí o faraó falou, vai. Vai enterrar teu pai, vai em paz. Então essa promessa foi importante para a nossa história. Mas só para voltar para o assunto da reza, no momento que o Yosef ele demonstrou tamanha sabedoria e conhecimento, os anjos falaram a bênção da sabedoria. E essa bênção vem lembrar a gente o seguinte, não basta ter, tem que usar. Ter uma boa cabeça, mas não fazer nada produtivo, isso se chama Bal Tashchit, desperdício. Então é importante a pessoa saber usar a cabeça. Eu sei fazer cálculos de Torá, fazer cálculos produtivos, ajudar os outros com essa cabeça. Não, eu sei escrever histórias. Usa para coisas produtivas. Ter e não usar é igual a não ter, ou melhor, é pior do que não ter. Uma pessoa que já não tem cabeça, senta e fica vendo, sei lá o que, futebol o dia inteiro. Nada contra o futebol, mas vocês entenderam. Ele fica vendo nada o dia inteiro. Tá bom, é um nebach, é um coitado, é isso que ele sabe fazer. Uma pessoa que tem boa cabeça e não usa, ele é pior do que aquele que assim. Vamos pedir para Deus muita sabedoria sempre. Hã? É tudo, exatamente. Sabedoria para poder guiar a nossa vida corretamente. Vamos para cá. Semana que vem é a próxima.